os conhecimentos iniciais de um trabalho. Os resumos simples são geralmente publicados em anais de eventos e atua também na contribuição, né, da divulgação científica no país. Os resumos devem conter apenas as informações mais relevantes de um estudo, chamando a atenção, né, dos leitores e ainda assim mantendo a curiosidade deles para uma posterior leitura de um artigo completo, né, de um texto completo. A publicação dos resumos pode trazer aos autores, no caso, prestígio, né, junto à comunidade acadêmica, trazendo reconhecimento dos pesquisadores no meio técnico, interações entre pesquisadores que são interessados no mesmo tema, né, que tem a busca científica, atuam na mesma área. É um ponto positivo nos currículos, né, uma vez que os autores podem anexar a publicação no currículo Lattes, o que vai trazer também maior visibilidade para esse autor. É a porta de entrada para os estudantes que querem ingressar no meio científico, né? E aqueles estudantes que têm interesse em participar de processos seletivos para residência, mestrado, doutorado. Na construção do resumo simples, a apresentação das ideias deve ser de forma concisa, né, e objetiva, sem entrar muito na pesquisa. E segundo a ABNT, o resumo deve ressaltar o objetivo, métodos, resultados e as conclusões do documento, da pesquisa realizada. Dependendo da revista, da norma de publicação do evento ou do congresso, pode-se utilizar a introdução, mas isso é muito pessoal de cada evento, né? O resumo deve ser composto por uma sequência de frases claras, né? Sem a enumeração dos tópicos, onde a primeira frase, seja ela a introdução ou o objetivo, deve ser explicativa quanto ao tema, que vai ser falado, né, posteriormente. E em relação à BNT, como eu já falei, sugere-se que comece pelo objetivo. Geralmente é utilizado um parágrafo único, justificado e com espaçamento simples. No processo da elaboração do resumo, deve-se evitar a utilização de símbolos, né, fórmulas, imagens, tabelas. Geralmente, nos eventos, não é permitida a utilização desses, né, das figuras, tabelas, e nem as referências. Como eu falei, é um bloco único. Os resumos simples, geralmente, eles têm limite de caracteres ou de palavras, mas seguindo as normas dos eventos. Geralmente é utilizado em torno de 250 a 300 palavras, que é o mais usual. Mas, como eu falei, cada evento tem a sua norma, seja ela para caracteres ou seja ela para palavras. Quanto ao título, o título, né, é como se fosse o nome do resumo. E para a elaboração desse título, deve-se considerar o objetivo, né, do resumo, uma vez que o título serve para a indexação, que é a identificação, né, deste documento de acordo com o assunto, facilita a compreensão do autor sobre o tema que vai ser discutido posteriormente e prepara, né, o leitor para o conteúdo que vai ser descrito, e deve ser sempre escrito de forma clara e concisa. Geralmente, utiliza-se um limite de 15 palavras para o título. Quanto aos autores do texto, eles devem ser apresentados de acordo com as regras dos eventos também. E, geralmente, é utilizado o nome completo desse autor, sem abreviaturas, né? Utiliza-se a abreviatura caso o nome seja muito extenso, mas não é o ideal. Geralmente, ele é utilizado centralizado, seguido de números sequenciais, né? Que vai ser abordado posteriormente.
Essas enumerações sequenciais são utilizadas, né, para as afiliações dos autores, que geralmente também são padronizados de acordo com as regras do evento, mas o mais usual é o nome da instituição que o autor é filiado, né, seguido por extenso, abaixo do texto, com a indicação da cidade, do estado e do país em que se situa essa instituição. Geralmente também é indicado que inserir abaixo do nome dos autores, ou abaixo do título, o e-mail do autor principal desse resumo simples, para que na publicação os responsáveis pelo evento possam enviar para o autor ou o certificado, ou enviar mensagens posteriores ao primeiro autor, né, ao principal autor. Quanto à estrutura do resumo, o texto deve ser um parágrafo único, né, como foi dito, justificado, podendo a estrutura dependendo da forma do evento. No caso desse exemplo que eu coloquei, utiliza-se objetivos, métodos, os resultados e a conclusão. Mas, normalmente, tudo que vai ser dito são seguidas as normas da ABNT ou as normas do evento, ou do congresso, ou da revista que vai ser publicada o resumo simples. Bom, quanto à introdução, como eu disse, a introdução pode ou não vir no resumo, né? Depende da norma da revista. Geralmente, quando utiliza-se, é uma frase, né? Uma frase pequena, que vai abranger todo o tema que vai ser abordado. O objetivo, na verdade, ele é o que e o para que você está realizando essa pesquisa, né? Você realizou essa pesquisa. É a apresentação central do texto. O objetivo, porque a pesquisa foi realizada, né? Deve também ser de forma clara, relatar a intenção da pesquisa, né? E delimitar o tema. Só é inserido o objetivo geral do tema, geralmente, não entra nos objetivos específicos, né? Deve-se iniciar o resumo do texto com os verbos, geralmente, identificar, observar, relatar, avaliar, analisar, que é a forma mais ideal de se começar um objetivo. Esse é um exemplo que eu peguei dos anais do primeiro Congresso Brasileiro Amo Cuidar, que é muito interessante, mostra claramente a estrutura de um resumo simples e a formação do objetivo, né? O título desse resumo é Caracterização de crianças e adolescentes assistidos em um centro de atenção psicossocial infanto-juvenil, e o objetivo deles era identificar, como eu falei, o perfil epidemiológico de crianças e adolescentes atendidas em um centro de atenção psicossocial infanto-juvenil do norte de Minas Gerais. Foi um objetivo sucinto, mas que expressou tudo o que eles iam fazer e iam relatar nesse resumo, né? Metodologia. A metodologia deve-se discutir, né, como o trabalho foi desenvolvido, deve-se descrever os procedimentos que foram empregados na realização da pesquisa e na resolução do problema que foi proposto, mas também todas essas partes em resumidas, né, de maneira resumida. A metodologia deve ser inserido o desenho do estudo, se é um estudo descritivo, quantitativo, transversal, qualitativo. O campo de trabalho, onde que foi que você executou a pesquisa? Foi numa escola? Foi numa cidade? Foi num estado? Os critérios de inclusão e de exclusão. Geralmente, os critérios de inclusão e exclusão são utilizados mais naqueles casos onde a quantidade de caracteres e palavras são maiores, né? Em casos menores, não se utiliza muito. A intervenção que vai ser aplicada, né? Ou os dados que vão serem observados e os desfechos analisados.
é importante deixar claro, né, o que foi desenvolvido, se o objetivo do estudo que foi desenvolvido, quais foram os tópicos observados, as intervenções realizadas. Também, ao final da metodologia, você pode inserir que programa você utilizou para análise dos dados, né? Os trabalhos que envolvam pesquisas com seres humanos, deve citar o número do parecer, né, consubstanciado do CEP, aprovação do Comitê de Ética. Geralmente, ele pode ser inserido abaixo de metodologia, do método, ou ele pode ser inserido ao final do texto, alinhado à direita. E também, geralmente, no próprio site que você anexa o resumo simples da publicação, você também deve anexar o parecer do CEP. Esse aqui também é uma continuação daquele resumo que eu dei de exemplo anteriormente. Nesse caso, o autor indicou, né, o desenho do estudo, o campo de trabalho, né, ele citou no objetivo, já tinha falado que era no Centro de Atenção Psicossocial, não tinha por que repetir novamente. A amostra também que ele citou no objetivo, os critérios de inclusão e exclusão, e como seria feito a análise de dados. No caso aqui, os critérios de inclusão, os critérios de inclusão eram os adolescentes acompanhados em 2015 e 2018. Então, ele não seria necessário citar os critérios de exclusão, né? Porque ele já estava citando, já abrangia nos critérios de inclusão. Os resultados, né? Os resultados é o ponto principal do resumo, porque ele responde tudo aquilo que foi questionado durante o texto, né? Também deve ser um resultado sucinto e geral, sem entrar muito nos porquês, né? No porquê aquele resultado. Deve ser mais sucinto mesmo. A conclusão desse resumo deve ressaltar, né, qual foi o impacto desse resultado na área de pesquisa e na população avaliada. A conclusão, na verdade, ela é o fechamento do texto, né, por isso também que ela também deve ser concisa, né, mas ao mesmo tempo impactante, sugerindo o que deveria ser feito para aquela população assistida. No caso dessa população aqui, era identificar o perfil epidemiológico das crianças e adolescentes, né, atendida no Centro de Atenção Psicossocial. A conclusão foi o estudo do perfil epidemiológico das crianças e adolescentes assistidas favorece a possibilidade de implementação de ações condizentes com a realidade clínica encontrada, contribuindo para a melhoria da qualidade de assistência na saúde mental. A realidade clínica encontrada, a gente só iria saber lendo o artigo completo. Por isso que tem que ser uma conclusão sucinta, mas que vai dar aquele estalo, né, para a gente ter interesse em ler o artigo completo. Quanto às palavras-chave, os resumos, as revistas, os mecanismos de busca, o serviço de indexação, elas classificam os documentos utilizando as palavras-chave, né? Identificam um documento caracterizando as palavras-chave. Elas devem ser escolhidas de forma precisa, né? Utilizando as palavras de foco principal no texto, e são a partir dessas palavras-chave e da palavra-chave correta que vai ser mais fácil a indexação desse seu resumo, né? Com a indexação correta, a sua pesquisa pode ser mostrada para outros grupos que buscam o mesmo tema que o seu tema que você falou no seu resumo, o que vai aumentar, né, a chance dele ser lido por alguém ou dele ser citado por algum outro autor. As palavras-chave podem ser inseridas como palavras-chave ou descritores, dependendo das normas de publicação da revista que você quer publicar, né? Geralmente são utilizadas de 3 a 5 palavras-chave, onde a palavra-chave ou descritores devem estar em negrito, separadas entre si por ponto e finalizada também por um ponto.
Para a escolha da melhor palavra, né, deve-se levar em conta o assunto mais predominante que foi falado no seu texto, abrangindo a grande área do tema, para depois um tópico mais específico, como foi citado anteriormente. A busca, ela pode ser feita pelo DEX, né, ou pelo MESH, que são as páginas que disponibilizam os descritores. Geralmente, a gente utiliza mais o DEX, que ele mostra os termos em 3 línguas, em espanhol, inglês e português. Já o MESH mostra só em inglês. Eu não me lembro bem em um do SIC, em uma apresentação do SIC, se foi a de Naira, que ela explicou como seria a busca desses descritores. Eu vou mostrar aqui para vocês a busca do DEX, que é mais fácil, para que vocês possam, não sei se alguém nunca buscou nenhuma palavra, né, possa ter uma ideia de como seria essa busca. Inicialmente, você vai buscar no Google, né, descritores em ciência da saúde, e vai aparecer essa página aqui. Daí é só clicar em consulta o DEX. Após clicar, vai aparecer essa segunda página. Essa segunda página vai aparecer o idioma que você quer fazer a consulta, né? Se é inglês, espanhol ou português. E vai digitar a palavra que você quer. No meu caso aqui, eu digitei professores. Aí você vai clicar em consultar e vai aparecer as palavras. No meu caso aqui, apareceu professores, apareceram 3 descritores e os sinônimos abaixo, né? No caso aqui, apareceram docentes, capacitação de professores e professores escolares. Esses descritores que apareceram podem ser utilizados. No caso da formatação. A formatação mais usual para o resumo simples é utilizando a página em A4, né, com as margens de 3 centímetros superior e esquerda e 2 centímetros para inferior e direita. O título geralmente deve estar centralizado, todos em letra maiúscula e negrito, o texto em fonte Times, tamanho 12 com espaçamento simples entre as linhas. O título também é utilizado o espaçamento simples. A fonte Arial também é utilizada, mas geralmente em tamanho 10. Só que o mais usual que vocês vão encontrar em revistas, em eventos, é a Times, tamanho 12. Eu vou falar para vocês uns exemplos de alguns eventos, né, que são muito comuns aqui na nossa cidade. No caso, esse aqui eu vou falar o primeiro sobre o FEPEG, 13º FEPEG, que muitas pessoas já publicaram, né, resumos simples nesse evento. Bom, as regras do FEPEG, segundo o título, né, do resumo simples, ele deve ser escrito em caixa alta e ter no máximo 200 caracteres, incluindo os espaços. O texto do resumo deve ter no máximo 2.500 caracteres, que são geralmente 300 palavras, né, em média, incluindo os espaços. O resumo deve ser estruturado contendo os objetivos, metodologias, resultados e conclusão. Vai ser feito em um parágrafo único, justificado também. Os objetivos, metodologia, resultados e conclusões também devem estar em negrito, e com apenas a primeira inicial da palavra maiúscula. No caso do FEPEG, a margem superior é de 5 centímetros e as margens inferior, direita e esquerda são de 2 centímetros. A fonte do texto utilizada é a Times, tamanho 10, com espaçamento simples e todo justificado.
Os trabalhos que são publicados no FEPEG, que envolvam pesquisas com seres humanos, né, devem citar o número de aprovação do parecer consubstanciado ao final do texto, em linha separada, itálico e alinhado à direita. Ao final do texto, né, você vai dar uma linha de espaçamento e abaixo vai escrever, vai colocar a aprovação do parecer consubstanciado. E o número do parecer todo em itálico e alinhado à direita. Cada resumo pode conter até 5 autores, né? Um autor e 4 coautores. E o primeiro nome vai ser o apresentador do trabalho, e, como eu falei, o que vai ser encaminhado, o e-mail também. No caso do apoio financeiro e aprovação do Comitê de Ética, Experimentação e Bem-Estar Animal também, eles devem estar em tamanho 11 e fonte Times estar em itálico e também alinhado à direita. Esse exemplo que a gente vai dar agora é do 4º Congresso Nacional de Oncologia, também é um congresso realizado aqui em Montes Claros, né? Esse ano, esse congresso será online, e eu vou falar um pouquinho para vocês das normas dele. O resumo deve ser encaminhado em folha tamanho A4, né, que é a folha usual, comum, margem superior esquerda de 3 centímetros, inferior e direita de 2 centímetros, fonte Times e em tamanho 12. É utilizado o espaçamento 1,5 entre as linhas, com no mínimo 150 palavras e no máximo 250 palavras. Nessa contagem, não são incluídos o título, né, as palavras-chave do texto, a autoria e as credenciais dos autores. O título, ele pode ser escrito em português ou em inglês, depende de como o autor queira publicar. Deve ser em negrito, com apenas as letras iniciais maiúsculas, e esse título pode conter até 15 palavras. O espaçamento desse título deve ser simples entre as linhas, e o texto também deve ser justificado. A autoria deve estar indicada, né, logo abaixo do título, sem espaçamento entre eles, né, de forma centralizada. O nome dos autores devem ser nomes completos, sem abreviação, devem estar separados por ponto e vírgula e com números sequenciais. Abaixo do texto e das palavras-chave, né, vai se indicar para cada autor, na nota de rodapé com tamanho 10 e justificado, a instituição em que esse autor está afiliado, a cidade, e o estado e o país. São aceitos, nesse caso, 5 autores, um autor e 5 coautores para cada resumo. No caso, vai colocar lá o nome do autor e o número sequenciado logo do lado dele. Esse número sequenciado vai estar embaixo também, identificando a afiliação desse autor. Os nomes científicos ou as palavras e expressões que forem em outro idioma, que estiverem, né, no resumo simples, na descrição do texto, devem estar em itálico. Os relatos de caso ou de experiência também seguem a mesma norma, né? Um parágrafo único justificado, mas ao invés de conter objetivo, metodologia, resultados, conclusões, deve ser escrito introdução, relato de caso, se for o caso, ou relato de experiência, se for o caso, e conclusão. Essas palavras devem estar em negrito, apenas com a inicial maiúscula. E esse resumo, né, publicado no Congresso Nacional de Oncologia, ele deve conter, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 descritores, devem ser separadas por ponto e vírgula. A palavra descritores, né, ou palavras-chave, como preferir, deve ser escrita
minúscula, apenas a primeira inicial da palavra maiúsculo, deve estar em negrito, seguida de ponto e vírgula. Esse é o terceiro exemplo, que é da revista Renove. Foi uma edição especial, né, que promoveu a 14ª Mostra Científica de Enfermagem. Na verdade, a revista Renome, ela publicou, né, os anais deste evento. Foi uma edição especial, que ocorreu, inclusive, esse ano. Nesse caso, as normas de publicação eram que os resumos, né, os resumos simples, deveriam ser escritos em fonte Times, tamanho 12, com espaçamento 1,15 entre as linhas, e deveria ser todo justificado. Margens de 2,5 centímetros, de ambos os lados, direita, esquerda, em cima e embaixo, parágrafo único, só que as seções, né, eram organizadas em título, que deveria ser apenas com a primeira inicial maiúscula e em negrito, os autores, objetivo, métodos, resultados e conclusões para pesquisas quantitativas ou em considerações finais, né, pesquisas qualitativas, e a palavra utilizada abaixo era descritores, no lugar de palavras-chave, né? Deveria conter o limite de 200 palavras, sendo que nessa contagem não era incluída títulos, né, nem autores, nem as credenciais dos autores e nem os descritores. O título do resumo não poderia apresentar abreviaturas nem siglas, deveria ser escrita em caixa alta, espaçamento simples, centralizado e ter no máximo 15 palavras. O nome dos autores, né, que eram permitidos no máximo 7 autores, 1 autor e 6 coautores, devem ser apresentados abaixo do título, né, escritos com espaçamento simples e alinhado à direita. Abaixo desses nomes, devem ser apresentadas as credenciais de cada autor, né, usando o espaçamento simples e também alinhado à direita. Esse é um exemplo que eu peguei dessa edição especial, que foi uma publicação feita pelas nossas também professoras aqui, Maria Fernanda Santos Figueiredo Brito, Rosângela Ramos Veloso Silva e a Marise Fagundes Silveira. No caso, o nome da Maria Fernanda, que era sequenciada por o número 1, via abaixo, após um espaçamento alinhado à direita, como doutora em Ciências da Saúde, né, com ponto final, era professora do PPG-CPS da Universidade Estadual de Montes Claros. Rosângela Ramos Veloso da Silva, que era número 2 também, que era doutora em Ciências da Saúde, professora também do PPG-CPS da Unimontes, da Universidade Estadual de Montes Claros, né, a Unimontes, e da Marise Fagundes Silveira, que é doutora em saúde coletiva e também professora do mesmo programa na Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Para esse evento, os descritores apresentados, né, após o texto do resumo, deveriam conter também, no mínimo 3 e no máximo 5 palavras, eram separadas entre si por vírgula. O exemplo aqui, o nome, né, o descritor, a vírgula, e após o final da descrição das palavras, ponto final. As pesquisas realizadas com seres humanos ou animais, né, da experimentação, deverão conter abaixo do texto, né, o número do parecer de aprovação consubstanciada, né, abaixo do lado na seção metodologia. Caso existisse algum apoio financeiro, ele deverá ser mencionado, né, após o final do texto, se existir,
em linha separada, uma linha abaixo do texto, alinhada à direita. Como exemplo, aqui eu coloquei apoio financeiro, alinhado à direita em itálico, Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas Gerais. Esse é um exemplo que eu peguei dessa própria revista, né, que foi publicada esse ano, chama O Consumo Habitual de Alimentos Fonte de Ferro entre Gestantes. Ela foi publicada pelas autoras Gisele Mara, Larissa Antunes, Maria Helena, Maria Fernanda, que é a professora, né, Rosângela, e Marise e Lucinéia. Esse foi um exemplo que eu peguei da revista Renome, que aplica basicamente tudo o que foi dito na apresentação, né? O objetivo, que era avaliar o consumo de alimentos fonte de ferro entre gestantes de Montes Claros, Minas Gerais. A metodologia, né, que foi tudo que eu falei também, a pesquisa transversal, alinhada num corte de base populacional, onde a amostra foi calculada em 804 gestantes cadastradas na Estratégia de Saúde da Família da Zona Urbana, daqui de Montes Claros, né, incluiu gestantes que aceitaram a participar da pesquisa, que é o critério de inclusão. A coleta de dados teve início em outubro de 2018 e prossegue ainda, né, nos dias atuais, onde a coleta de dados, né, foi utilizada o questionário de frequência de consumo alimentar, que é muito utilizado na nutrição e é um instrumento validado, onde o processo de pesquisa também foi aprovado pelo CEP, né? Os resultados dessa pesquisa, com os resultados, né, pode-se perceber um consumo dos alimentos fonte de ferro, um grande consumo desses alimentos, sendo que o consumo semanal era de 70% de carnes e vísceras, 72,63% de aves e 16,41% de peixes. Os alimentos fonte de origem vegetal eram feitos semanalmente e o feijão representou apenas 9,82% das gestantes avaliadas, né, o consumo das gestantes avaliadas, e as folhas verdes, 54,85%. E a conclusão desse estudo constatou, né, um elevado consumo de alimentos naturais fontes de ferro dessas gestantes, com destaque para os alimentos de origem animal, carnes e vísceras, aves, e o de origem vegetal, que era o feijão mais consumido. Com isso, né, o acompanhamento nutricional dessas gestantes possibilita identificar fatores de risco para deficiência de ferro, de forma a realizar orientações, né, e planejamento alimentares de forma a minimizar os riscos decorrentes a ela. Os descritores utilizados nessa pesquisa foi alimento, gestação e ferro. Essas são as referências da minha pesquisa. Esse é um tema muito sucinto, uma vez que, para a maioria dos fatos relatados, né, existem normas específicas para cada pesquisa. Existe a norma da ABNT, mas são utilizadas mais as normas específicas da revista, ou da instituição, ou do evento. Estou aberta para perguntas, e se houver, estou à disposição. Muito obrigada. Sabrina, já gostaria de te parabenizar pela apresentação, muito clara, muito esclarecedora, excelente apresentação, parabéns, Sabrina. E agora, nesse momento, a gente deixa um espaço para vocês, em caso de perguntas, se quiserem utilizar o chat, fiquem à vontade, também poderão, se desejarem, abrir microfones ou câmeras, caso tenha alguma questão para ser colocada, alguma dúvida, esse momento é com vocês. Enquanto vocês estão pensando, eu já gostaria de aproveitar esse momento, esse espaço, para falar um pouquinho que a nossa proposta do SIC, além das temáticas já previamente propostas no cronograma, já estabelecidas as temáticas ao longo do ano, nós também teremos aí no decorrer do ano algumas temáticas que a gente chama temas especiais. Então, já aproveito para convidá-los, na próxima quinta nós teremos uma temática especial,
né, que é com o Rafael Fagundes. Ele vai tratar aí práticas baseadas em evidência em ciências da saúde. Então, aproveito esse momento já para convidá-los a estar junto conosco. E aí é um momento agora de dúvidas, de questões, né, como Sabrina já apresentou tão bem, já esclareceu todas as questões do resumo. Como ela mesma disse, né, parece que é uma temática simples, mas é importante pontuar para vocês aqui que é uma ferramenta, né, ou uma estratégia metodológica, a elaboração de um resumo simples, como ela bem disse, né, com rigor metodológico, com rigor de conteúdos que o resumo requer, é extremamente importante e necessário, até mesmo porque o desdobramento das produções científicas, né, quando a gente pensa, por exemplo, numa complexidade maior, levando em consideração os artigos científicos, até mesmo neles, nós temos aí uma parte que a gente chama de resumo, né, que é realmente, assim, muito associada a tudo que Sabrina apresentou. Então, é um primeiro passo extremamente importante conhecer toda essa questão de normatização, de rigor metodológico, de rigor científico, mas também de conteúdo que deve estar contido numa boa elaboração de um resumo, é determinante aí para o sucesso na publicação científica e para a iniciação científica de uma forma geral. E, mais uma vez, eu deixo esse espaço para que, se mais pessoas tiverem dúvidas, questões, fazer um esclarecimento que a gente recebeu nos últimos tempos, várias solicitações em relação à nossa sala Google Class. Então, é importante reforçar aqui o aviso para todos vocês. Nós estamos com um canal no YouTube. Nesse canal tem disponibilizado todas as palestras, né, todos os seminários que já aconteceram, inclusive esse, a fala de Sabrina, será disponibilizada muito em breve. Então, nós estamos trabalhando com essa proposta do canal do YouTube, e aí eu peço a vocês que sigam, que assistam quantas vezes forem necessário, que divulguem também essa proposta do canal do YouTube. Nós entendemos que foi uma ferramenta mais prática, mais ágil, mais segura, né, para poder manter lá todo o nosso material de palestras que vem acontecendo ao longo do ano. E aí eu vou deixar mais um tempinho para ver se alguém quer colocar alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão em relação à fala da Sabrina e também em relação à nossa proposta de projeto, que é o CI. Rosa, tem uma pergunta aqui no chat da Patrícia Fernanda Gonçalves. Ela pergunta, né, em caso dos autores com a mesma titulação e a mesma instituição, se é necessário mudar o número sequenciado ou pode ser o número para 3 autores, por exemplo. Patrícia, depende muito da norma do evento. Geralmente, você pode repetir o número sequenciado e repetir também a titulação abaixo, ou você pode utilizar números diferentes e abaixo utilizar números diferentes também para a titulação. O mais utilizado é números sequenciados, sem repetição. Mas como a maioria das normas são as normas específicas do evento, né? Ou do congresso, ou da revista que vai ser publicada esse material. Exatamente, Sabrina. Se tiverem a mais alguma questão, alguém perguntou no chat, aliás, alguém falou no chat para que fosse repetido o convite para a próxima semana. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós teremos a temática Práticas baseadas em evidência em ciências da saúde, será ministrada, né, pelo doutor Rafael Fagundes Silveira. Então, eu já convido todos vocês, né, a partir de amanhã nós estaremos também fazendo a divulgação no nosso cartaz padrão, mas eu já antecipo o convite para vocês que estão aqui. Vamos deixar mais um tempo para ver se vocês, para as pessoas que chegaram, né, importante, já avisei, mas reforço, deixar nome completo e e-mail no chat. As pessoas estão te parabenizando, Sabrina, eu reforço também. Eu não sei se as professoras que estão aqui, as colegas, né, as amigas que fazem parte junto comigo de toda essa organização, querem se manifestar em relação a alguma fala. Muito obrigada, professora Marise, professora Desirê, professora Lucinéia, pela presença. Obrigada a todos vocês também, que sempre estão conosco aí. Aqueles que estão pela primeira vez, eu
peço a vocês que continuem conosco em novas temáticas. A gente tem um cronograma específico, né, já definido, mas paralelo, intercalado a essas propostas já definidas, nós temos temas especiais. Então, siga as nossas páginas nas redes sociais, nós temos canal do YouTube, né, nós temos a nossa página do Instagram, onde, com frequência, a gente tem atualizado as propostas de seminários e de temáticas. Os certificados, eles têm sido emitidos para vocês com uma certa regularidade em termos de frequência. Então, aí também gostaria de aproveitar esse momento, esse espaço, para agradecer às alunas de iniciação científica que têm se dedicado nessa proposta tão fortemente, a Amanda, a Nayara, que estão aí. Muito obrigada pela dedicação, no comprometimento, assim, do retorno dos certificados, num tempo tão preciso, né, para todos que participam. Vamos ver se a gente tem mais alguma questão. Se nós não tivermos, as professoras quiserem manifestar também, está lá, está aberto aí para todos vocês. Eu gostaria de agradecer, Rosa, pela oportunidade e dizer que eu estou à disposição, né, para qualquer um dos participantes. Para dúvidas, o meu e-mail está ao final da apresentação. E se posteriormente aparecer alguma dúvida, né, que não está lembrando agora, pode mandar por e-mail também, que eu respondo. E estou à disposição, né? O canal do YouTube, algumas pessoas estão perguntando, né? É só digitar no YouTube mesmo, Seminário de Iniciação Científica, SIC Unimontes, que vocês irão encontrar. Na nossa página do Instagram também, nós estaremos divulgando aí de uma forma mais detalhada o endereço certinho para vocês já clicarem. Reforçar aqui que as palestras anteriores já estão disponibilizadas no nosso canal. Então, o que a gente solicita de vocês é que, além de assistirem, né, inscrevam no canal, divulgue o nosso canal, porque a nossa ideia é realmente compartilhar esse conhecimento da iniciação, os vários temas relacionados à iniciação científica, né, para vocês que aqui estão e para as pessoas também que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer a nossa proposta. Então, mais uma vez, parabéns, Sabrina, excelente explanação sua, temática, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Eu vou escrever aqui o nome do canal no YouTube, porque algumas pessoas estão perguntando, então eu vou aproveitar e vou ver se eu consigo fazer um print aqui, só um minutinho. O canal chama SIC mesmo, SIC Unimontes, mas eu vou ver se eu consigo colocar aqui exatamente o endereço. Só um momento, por favor, as pessoas que têm dúvida. Se vocês digitarem no YouTube, no próprio canal do YouTube, SIC Unimontes... Já foi colocado, Rosa, já colocamos o endereço. Ok, obrigada, Deise. Muito obrigada, Deise. Gente, então, o canal está aí, né, já foi postado, eu acabei perdendo a visualização, porque eu estava procurando aqui o link. Desejo a todos vocês boa noite, muito obrigada novamente pela presença, continue conosco em novas temáticas, temos intercalados temas especiais. Então, é isso, boa noite, muito obrigada pela presença e até um outro momento oportuno, se Deus quiser. Obrigada, boa tarde.